Olá, tudo bem, aluno? Ok, vamos a mais uma videoaula, mais uma mídia que está justaposta ao bloco de instruções 1, sala 1, conforme ambiente virtual de aprendizagem. Tópico dessa aula, dessa curta-metragem, volume. Definição 1, vamos lá. Volume é a medida do espaço. Isto é, toda vez que eu tenho interesse, e esse interesse diz respeito a uma mensuração, a uma medição do quanto há de capacidade espacial, isto é, do qual possui-se profundidade com relação ao ambiente, estou medindo o seu volume. Na verdade, aqui a medição de volume nada mais é do que saber em quanto determinado espaço tridimensional comporta certa medição. Essa medição, na verdade, ela é proveniente das unidades de medidas de volume, que veremos ainda neste vídeo. Por ora, saiba o seguinte: volume diz respeito à forma de quantificarmos o quanto um espaço pode ser de fato ajustado a uma medição. Quando você mede área, lembra de superfície. Quando você mede apenas uma dimensão, lembra de comprimento. Falando em superfície, você tem duas medições para aferir: comprimento e largura, o que dá uma região plana, por isso superfície. No caso do volume, você tem três dimensões: comprimento, largura e altura. A ideia da altura é a ideia de profundidade. Então, nós, em termos da nossa atmosfera, claramente percebemos que vivemos no chamado espaço tridimensional. E quando eu quero medir a capacidade de aglomeração de objetos em um espaço, eu calculo o seu volume. Repito, quando eu quero medir a capacidade de aglomeração de objetos em um espaço, eu estou buscando o seu volume. Definição 2. A definição 2 decorre da definição 1. A medida básica para o cálculo de volume é a unidade de volume unitário. Isto é, como a ciência a nível de geometria, portanto ligada diretamente a cientistas matemáticos, desenvolveram o padrão de medição do espaço através do chamado cubo unitário. Dele decorre a unidade de volume unitário. Você, na verdade, vai buscar comparar o cubo unitário com quaisquer outras regiões tridimensionais, que chamaremos essas regiões de sólidos. Um sólido seria a figura que comporta profundidade. Sólido. Você pega esses cubos unitários e vai aglomerando esses elementos dentro desse novo sólido. Quantos cubos unitários ali couberem, teremos, a partir daí, como identificar o volume do objeto. Todo cálculo de volume é dado a partir da definição 2, com base, repito, na unidade de volume unitário. O volume calculado em um cubo unitário. Mas o que seria o cubo unitário? Observe a seguir. Muito bem. O cubo unitário está aqui disposto visualmente por um desenho manuscrito num sistema de coordenadas cartesianas. Esse sistema de coordenadas cartesianas exatamente serve a nível de geometria para a identificação do espaço tridimensional. Z, a dimensão Z vertical, que você nota aqui, o nome dessa variável no sistema de coordenadas cartesianas chamar-se-á cota. X, que você conhece lá do plano cartesiano, continua se chamando abscissa. Y, que você também conhece lá do plano cartesiano, continuará se chamando ordenada.
Se tivéssemos apenas um par de dimensões, o par XY, ou par XZ, ou par YZ, nós teríamos como trabalhar apenas o conceito de superfície. Agora, com as três dimensões dispostas através dessa formatação, conseguimos então definir três dimensões, a saber, largura, o espaço que você consegue medir dimensionalmente no sentido horizontal, com base nessa vista. Comprimento, toda a extensão do objeto, do seu início ao seu fim, da frente ao fundo, da frente ao fundo, você tem o comprimento. Toda a extensão da figura que envolve um sentido de frente, fundo, horizontalmente, a partir da frente, ou mesmo a partir do fundo, tu tem a largura. A largura é uma medição horizontal. O comprimento se estende do ponto de partida da figura até o ponto de finalização da mesma. E a altura? A altura definida, como já dito, ratificando agora, como a profundidade do objeto. Altura. Nesse caso, ao observarmos a disposição das dimensões das suas três medições possíveis, temos aqui o chamado cubo unitário. Por que unitário? Porque tanto largura, quanto comprimento, quanto altura medem 1 UC. O que quer dizer 1 UC? O que é UC? UC significa unidade de comprimento, que você já viu em videoaulas passadas, que as unidades de comprimento variam de quilômetro a milímetro, de forma decrescente. De forma crescente, de milímetro a quilômetro. Então, essa largura, esse comprimento, essa altura aqui, poderão variar conforme quaisquer uma das unidades de comprimento. Agora, o que evidencia o fato de ser um cubo unitário é que suas três dimensões, que formam a peça espacial, têm a mesma medida, 1 e 1. Daí, cubo unitário. Outro detalhe importante. Acerca do cubo, nós temos alguns elementos a destacar. Todos os segmentos que você puder observar, que são os contornos, tá? Esses contornos feitos com a caneta, que vão desenhando toda a peça, são chamados de arestas. Quando você observa o contato em extremidades entre as arestas, os pontos de encontro entre as arestas, nós temos aí os vértices. E os planos que são formados, plano frontal, plano lateral, tampa, base, plano do fundo, esses elementos são chamados de faces, repetindo os elementos de uma figura tridimensional. Arestas são os lados percorridos com a caneta, ok? Os pontos de encontro entre as arestas são chamados de vértices. E os planos formados pelas conexões das arestas são chamados de faces. Face frontal, face do fundo, face da tampa, face da base, face lateral e face lateral. Tudo bem até agora? Ok. Teoricamente, definiu-se o volume do cubo unitário a partir do que você observa abaixo. Volume do cubo unitário. Teoricamente, isso foi dado como 1 UV. O que significaria 1 UV? Deixa eu abreviar aqui esse Vzinho. O que seria 1 UV? UV, unidade de volume. O fato de não haver variação entre esses uns que identificam a peça como cubo, por uma inflexão inicialmente teórica, definiu-se o volume, portanto, dessa peça como uma unidade de volume do cubo unitário. Você vai perceber mais para frente que, na verdade, quando você multiplica 1 vezes 1 vezes 1, isso ainda é 1. E a ideia de você calcular volume é exatamente a proporção direta entre as dimensões que atuam entre si, formando o nosso sólido.
Se há uma atuação proporcional entre as dimensões que formam um sólido, e isso é diretamente proporcional, então bastar-se-á multiplicar, ou bastar-se-ia multiplicar os elementos que compõem o tamanho das dimensões. E aí 1 vezes 1 vezes 1 nos retorna o próprio 1. Este volume dado teoricamente, volume do cubo unitário, é o nosso parâmetro para calcular volume de qualquer outra figura, de qualquer outro sólido. Lembre, quando eu falar figura, é no sentido de sólido para o assunto que estamos desenvolvendo. O assunto é volume. Ótimo. Daí, quando aparecer ou tivermos a necessidade de calcular volumes de outros sólidos, o que nos basta fazer é calcular quantos cubinhos desses são cabíveis nesse sólido. Se cabem 50 cubinhos desses em um paralelepípedo reto retângulo, repetindo, se em um paralelepípedo reto retângulo cabem 50 cubinhos desses, então o volume desse paralelepípedo reto retângulo equivale a 50 UV, 50 unidades de volume. Mas quais são as unidades de volume? Eu não vi ainda, você não viu ainda. Até agora você viu unidades de comprimento, de superfície, e nesse instante, portanto, verás as unidades de volume e em seguida veremos exemplos do cálculo de volume a partir da definição própria, essencial de volume. Vamos lá, próxima folha. Unidades de volume. Lembrando, volume é a medida do espaço. Ótimo. Em destaque, a nossa tabela com as unidades de medidas conforme o SI, que já conhecemos. Você percebeu que nas unidades de comprimento nós tínhamos de quilômetro a milímetro, o que também aconteceu em superfície, de quilômetro a milímetro, com a diferença de que em superfície o expoente vinha com valor 2. Aqui agora em volume o expoente vem com valor 3, pois em volume nós temos 3 dimensões. A constante que faz transformar uma unidade em outra, da esquerda para a direita, bem como da direita para a esquerda, que começou com 10, vai receber expoente 3, portanto 10 elevado a 3, que te retorna a constante 1000. Logo, eu transformo quilômetro cúbico em qualquer outra unidade à sua direita, multiplicando de casa em casa por 1000. Sempre que eu sair da esquerda para a direita, transformando de uma unidade de volume para outra, usarei a constante 1000 no sentido multiplicativo. Quando retorno, utilizamos, conforme já vimos em outras aulas, a divisão, que é o oposto da multiplicação. Se vou multiplicando, venho dividindo. A constante é a mesma, 1000. 3 dimensões. Veja a associação entre 3 no expoente e a quantidade de zeros na constante que transforma. Já sei agora quais são as unidades de volume. Qual é a nossa referência para a unidade de volume? Qual é a referência para a unidade de volume, assim como foi em superfície e em comprimento? Metro. Metros cúbicos é a referência para cálculo de volume. Vou numa casa de construção, quero comprar uma caixa d'água que tem 25 metros cúbicos. Eu terei ideia, portanto, do que representa o espaço que me permite utilizar a totalidade da disposição dessa caixa d'água, por exemplo, em metros cúbicos. Mas aí, se eu não sei associar metros cúbicos com tamanhos de objetos, tenho uma dificuldade em saber o tamanho de uma caixa d'água que tivesse 25 metros cúbicos. Qual o tamanho? Você consegue imaginar? Qual o tamanho de uma caixa d'água com 25 metros cúbicos? Daqui a pouco veremos uma transformação entre metros cúbicos e capacidade de litragem. E aí você vai conseguir conscientemente perceber tamanhos a partir dos padrões auferidos, descobertos e ora criados pelo homem. Muito bem. Separo aqui abaixo 2 transformações como exemplos do qual utilizamos essa tabela. Exemplo: 1000 centímetros cúbicos equivale a 1 decímetro cúbico.
Quero transformar centímetros cúbicos em decímetros cúbicos. Vou para minha tabela, observo o centímetro cúbico. De centímetro cúbico para decímetro cúbico, você vai para a direita ou você vem para a esquerda? Isso, vem para a esquerda. Em quantos saltos? Em um salto apenas, daqui para cá. Volto para a esquerda uma vez. De casa em casa, divido por 1000. Então, vou pegar esse 1000 está aqui em centímetro cúbico, divido ele por 1000 e vou parar em decímetro cúbico. Logo, 1000 centímetros cúbicos equivale a 1 decímetro cúbico. Segundo exemplo, temos 0,0001 quilômetro cúbico igual a 100 decâmetros cúbicos. Ora, eu quero transformar aqui de quilômetro cúbico para decâmetro cúbico. Vou na minha tabelinha, estou em quilômetro cúbico, marco lá a casa que eu estou, ajusta a posição do valor 0,0001, está aqui. Nós iremos para a direita. Quantas casas? 1, 2. No primeiro passo que você der, multiplica esse valor por 1000. A vírgula se encontra aqui. Ao multiplicar por 1000, você avançará com a vírgula 3 casas. Então, 1, 2, 3. A vírgula pararia agora aqui. Logo, 0,1 estará em hectômetro cúbico. Portanto, 0,0001 quilômetro cúbico é o mesmo que 0,1 hectômetro cúbico. Mas não para aí, tu tem que avançar mais uma casa, pois a resposta está em decâmetro cúbico. A vírgula estando aqui agora e procedendo, avançando uma casa, multiplicando por 1000 mais uma vez, avançamos 3 casas. 1, 2, 3. A vírgula parará aqui. Em cima dessa casa não há nenhum algarismo, nem aqui, o que nos reporta a utilização do zero, a ausência de quantidade, que na composição identificará um novo número. Logo, aqui vai ter um zero, aqui vai ter um zero, a vírgula fica aqui. Teríamos, portanto, 100,0, mas 100,0 é o mesmo que 100. Logo, 0,0001 quilômetro cúbico equivale a 100 decâmetros cúbicos. Duas transformações, dois exemplos de como utilizarmos a tabela acima disposta. E aí, para encerrar as unidades de medida, ainda nessa aula, observe um padrão existencial que você jamais em sua existência, doravante, deverá esquecer-se. Observe isto aqui. 1 metro cúbico é denotado por 1000 litros. A cada metro cúbico, nós temos uma capacidade de litragem equivalente a 1000 litros. Portanto, 5 metros cúbicos, 5.000 litros. 10 metros cúbicos, 10.000 litros. Na sua casa, quando você recebe a conta da DESO, na minha, por exemplo, vem lá a utilização de água em metro cúbico. No meu lar, o padrão de consumo fica em 6 metros cúbicos ao mês. Isso significa dizer que eu, minha esposa e minhas 2 crianças, Benjamin e Débora, todos consumimos 6.000 litros por mês. E eu devo dizer que essa quantidade é uma quantidade bem abaixo da média para Aracaju, para Sergipe, para o Nordeste e para o Brasil. Devo dizer que, modéstia à parte, estou me utilizando desta fonte natural que tem fim. A água um dia pode acabar, não é inesgotável. Devo dizer então que estou me utilizando de uma forma o máximo consciente e que devo a cada dia melhorar mais acerca do consumo de água potável. E aí na sua conta da DESO você vai poder observar, se lá vem bem assim, consumo 21 m elevado a 3, isso representa 21 metros cúbicos. Você consumiu no mês 21.000 litros de água. Imagine, isso é muita água. Pare para pensar. Guarde essa relação, nunca mais se esqueça. A cada 1.000 litros você tem 1 metro cúbico. Se você compra uma caixa d'água, voltando ao início dessa aula, com relação ao tópico unidades de volume, se você comprar uma caixa d'água de 25 metros cúbicos, ela comporta 25.000 litros de água. Outro dado importante é a de 1 decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico está para 1 litro. E essa transformação aqui de baixo
ela é recorrente, ela é derivada, é consequência da relação de cima. Se quando você sai de metro cúbico para decímetro cúbico, na tabela você vai para a direita, de metro cúbico para transformar em decímetro cúbico, você deve multiplicar por 1000. Se eu saio de decímetro cúbico para metro cúbico, eu estou voltando para a esquerda, divido por 1000. Então, se eu tenho 1000 litros em metro cúbico e quero transformar agora esse valor de metro cúbico para decímetro cúbico, multiplico por 1000. Se saio de decímetro cúbico para metro cúbico, divido por 1000. Se eu tenho 1 decímetro cúbico e quero achar essa referência com relação a metro cúbico, observe que o fato de ter 1 litro aqui implica no seguinte: se eu tenho 1 metro cúbico e multiplico ele por 1000, isso me dá o próprio 1000. Se eu tenho 1 litro associado a 1 decímetro cúbico e quero verificar isso a partir de metro cúbico, quando eu saio decímetro cúbico para metro cúbico, dividimos por 1000. Então, se você dividir aqui 1000 por 1000, isso dá 1. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Essa segunda relação, é bom que você tenha ela em mente da seguinte forma: se em alguma situação problemática eu tenho dificuldades em relacionar 1 para 1000, e em certas situações fica mais fácil para mim relacionar 1 para 1, não trabalhe com metro cúbico, trabalhe com decímetro cúbico. Quando você terminar o seu problema, achar a resposta em decímetro cúbico, se a situação pede, conforme norma regulamentadora, vide a BNT, em metro cúbico, basta você ir para a tabela, vai para a tabela e transforma de decímetro cúbico para metro cúbico. Como é que você faz? Você vai ter um número aqui. Para transformar daqui para cá, divide por 1000. Voltou uma casa, na unidade de volume, divide por 1000. Aí você pode trabalhar apenas com a relação de 1 para 1, 1 decímetro cúbico igual a 1 litro, terminar o seu exercício e ao fim transformar para metro cúbico. Ótimo, até agora tudo bem. Nesse momento da aula, vamos à nossa terceira etapa. A primeira etapa foi a definição de volume, as definições de volume, o que é volume, do cubo unitário, o que é o cubo unitário. Agora nós vimos como nós devemos utilizar os números associados a unidades de volume e finalmente vamos ver como calcular volume. Próxima folha. Muito bem. Note a seguinte imagem. O que nós temos inicialmente encabeçando esta página? Temos aqui um cubo maior, tá? Esse cubo aqui é um cubo bem maior do que o cubo unitário. Note que ele foi particionado frontalmente, lateralmente e no seu topo. Nessa visão que você tem deste cubo, tu tem fracionamentos, tanto na parte frontal, a face frontal, face lateral e face da tampa. O que esses fracionamentos querem dizer? Querem dizer exatamente cada cubinho unitário que você precisou inserir nessa peça a fim de calcular o seu volume. Aqui você tem a disposição inicial da parte da frente de um cubo unitário. Aqui você consegue ver a parte da frente e a parte lateral de outro cubo unitário. Aí você vai ter outro cubo unitário por aqui. Ou seja, na primeira camada, a primeira camada dessa peça possui 2 cubos unitários à frente e 2 cubos unitários esse e o que vai estar por trás aqui dele ao lado, formando a primeira camada onde os cubos unitários se encaixaram. Aqui nesse ponto nós temos a chamada geometria métrica. O que é geometria métrica? Geometria métrica diz respeito à disposição de sólidos inscritos em sólidos maiores. Eu estou inscrevendo cubos unitários, imersamente falando, nesse cubo maior. Eu tenho um cubo unitário aqui, cubo unitário aqui, cubo unitário aqui, aqui e aqui.
aqui e aqui atrás. Perceba que essa inserção, conforme a definição inicial da aula, para o que seria a forma de calcular volume, agora passando para o exemplo de como fazer isso de fato, você conta quantos cubos unitários são cabíveis à peça e, portanto, tem o seu volume. Ora, a primeira camada tem 2. Aqui, veja que essa face com essa face determina a sua visão de um cubo que foi inserido na peça. Um cubo inserido na peça. Tem outro aqui do lado e 2 por trás. Esse e o outro vai estar lá por trás. Na primeira camada eu tenho 4 cubos unitários. Na segunda camada eu tenho um cubo unitário aqui, ó. Este cubo unitário aqui. Tenho um cubo unitário aqui e outros 2, esse e esse do fundo, que você não vê outra parte dele aqui pelo fundo, por trás, que é o quarto, na segunda camada. Então tenho um cubo unitário, 2 cubos unitários, esse aqui é um só, você vê a frente e a tampa dele. Nesse cubo unitário você vê a frente, a tampa e a lateral direita. Nesse cubo unitário você vê a tampa e a lateral direita. Nesse cubo aqui unitário você vê só a tampa. Tu tem 1, 2, 3, 4. 4 na primeira camada, 4 na segunda camada. Tu tem quantos cubos aqui dentro ao todo? 8 cubos unitários. Agora perceba isso nas dimensões. Largura, 2 cubos unitários. 2, 1, 2 cubos unitários. No comprimento, 2 cubos unitários. Esse mais o do fundo. Deixa eu arrumar a folha. Repetindo, no comprimento você tem outros 2 cubos unitários. Este cubo já contaram anteriormente, para o caso da sua largura, mais o cubo aqui do fundo. Então você vê 2 cubos aqui, você vê 2 cubos aqui, pela base. E para a sua profundidade, a altura, tu tem esse cubo aqui unitário e esse de baixo. 2 cubos, 2 cubos, 2 cubos. Experimente fazer o seguinte, olha. 2 vezes 2 vezes 2. Exatamente 8 cubos unitários. Os 4 da camada do primeiro andar e os 4 da camada da base. 2 pela frente, 2 por trás. Escuta isso. Você está contando fileiras. Observa que você contou fileiras. Você tem uma fileira aqui de 2 e esse e o por trás desse outra fileira de 2. Tu tem uma fileira de 2 aqui e ao lado outra fileira de 2. Se você tem 4 fileiras, 1, 2 com esse, tendo outro atrás, outro cubo unitário, outra fileira com 2 cubos unitários e outra fileira com 2 cubos unitários. Se você tem 4 fileiras com 2 cubos unitários, como é que você faz essa conta? 4 vezes 2 ou 2 vezes 4. Agora, se você fixa a contagem de cubos unitários, ora na largura, ora no comprimento, ora na altura, mesmo procedimento, tu está contando fileiras de cubos unitários. Logo, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Daí nasce a fórmula para calcular volume. Observe mais abaixo. Total de cubos unitários, 8CU. 8 cubos unitários. CU significa cubos unitários. Ponto e vírgula, uma pausa maior que a vírgula, menor que o ponto, e segue da seguinte maneira: que é igual a fazer 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado a 3. 2 cubos da largura, 2 cubos do comprimento, 2 cubos da altura. Logo, observe mais abaixo agora, este símbolo aqui, ó. Este símbolo que estou apontando com a caneta, que seriam os vértices de um triângulo em pé, tá? Pontinho, pontinho, pontinho. Isso em matemática significa a palavra portanto. Escrever esse símbolo significa a palavra portanto. Daí eu estou escrevendo, portanto, volume de um sólido equivale a você multiplicar a largura pelo comprimento, pela altura. Isto será sempre assim. A única exceção que vai haver para esse caso é quando você trabalhar com um cone ou com a pirâmide, pois pegaremos esse cálculo e dividiremos por 3.
Tirando cone e pirâmide, toda e qualquer outra figura regular seguirá dessa forma. Multiplica a largura pelo comprimento, pela altura, ou seja, basta multiplicar as 3 dimensões e você tem o volume. Aí perceba, se a largura for dada em metro, e aí de igual modo, comprimento vai vir em metro, a altura vai vir em metro. Metro vezes metro vezes metro. Metro elevado a 3, portanto, metros cúbicos. Largura em metro, comprimento em metro, altura em metro. Metro vezes metro vezes metro, metro cúbico. Largura em quilômetro, comprimento em quilômetro, altura em quilômetro. Quilômetro vezes quilômetro vezes quilômetro, quilômetro cúbico. Se largura vem em milímetro, comprimento vem em decímetro e altura vem em decâmetro, você vai escolher uma dessas 3 unidades para que todos fiquem na mesma unidade. E aí você vai terminar com uma unidade só elevada a 3. Bom, se largura vem em milímetro, comprimento vem em decímetro e altura vem em decâmetro, escolha uma das 3 unidades para que todas fiquem em uma só. Se eu escolher a unidade da altura, decâmetro, então transformo decímetro de comprimento em decâmetro. Vou para a tabela da unidade de comprimento. Largura está em milímetro. Transformo milímetro no decâmetro, que é a mesma unidade que eu estou buscando exibir todas as dimensões. Vou na tabela da unidade do comprimento, transformo milímetro em decâmetro. E aí eu vou ter agora largura, comprimento e altura, todos em decâmetro. O mesmo funciona se você transformar em outras unidades que não seja decâmetro. Ou seja, em suma, eu calculo o volume de um sólido como? Como? Definição. Multiplico largura por comprimento pela altura. Quando é que isso pode sofrer alguma variação? Em figuras regulares, apenas em 2, o cone e a pirâmide. Os demais, multiplica as 3 dimensões. No caso do cone e da pirâmide, você multiplica as 3 dimensões, só que divide por 3. A explicação para dividir por 3 no caso do cone e da pirâmide não é nada difícil. É só perceber que o cone seria 1/3 de um cilindro. É só perceber que a pirâmide seria 1/3 desse bloco. Deixa eu abaixar aqui rapidinho, deixa eu me baixar aqui rapidinho. A pirâmide seria 1/3 desse bloco reto retângulo. Fixando-se um ponto aqui e descendo com diagonais até os 4 vértices da base. Desça uma diagonal para cá, outra para cá, outra para cá e outra daqui para o vértice lá de trás, isto é, desço 4 diagonais até atingir os vértices da base. Se eu fizer isso, ao fazê-lo, estou tomando 1/3 do que seria esse bloco reto retângulo. Outro exemplo para o cálculo de volume. Note esta peça agora. A primeira peça que você observou, a anterior a esta, era um cubo maior. Nós inserimos nele 8 cubos unitários, portanto seu volume foi igual a 8 cubos unitários. Se largura, comprimento e altura, no caso anterior, estivessem em metros, nós teríamos o volume daquele cubo equivalente a 8 metros cúbicos. Olha essa peça agora. Que peça é essa? O nome dessa peça é paralelepípedo. E continuando com o nome dessa peça, nós chamaríamos ela ainda de paralelepípedo reto retângulo. Reto, vertical. Retângulo porque os ângulos internos entre as arestas são ângulos de 90 graus. Ângulo reto é um ângulo equivalente a 90 graus. Note o seguinte, você conta aqui comigo, observe que você consegue contar aqui comigo, na base frontal, a inserção de 1, 2, 3 cubos unitários. No que seria o comprimento, 1, 2, do fundo aqui, cubos unitários. Na altura, este e este cubo unitário. 2, 3 cubos unitários na largura, 2 cubos unitários no comprimento, 2 cubos unitários na altura. A primeira camada tem quantos cubos unitários?
3 pela frente, 3 por trás, portanto 6. A primeira camada tem 6 cubos unitários. A segunda camada, quantos cubos unitários? Ora, se a figura é regular e mantém o mesmo padrão, a segunda camada também terá 6 cubos unitários. Vamos contar. Aqui um cubo unitário, 2 cubos unitários, 3 cubos unitários. Esse tem o terceiro cubo unitário. Repetindo, um cubo unitário, 2 cubos unitários, 3 cubos unitários. Pelo fundo, um cubo unitário, 2 cubos unitários. Aqui você vê só a tampa dele. E aqui também você só consegue ver a tampa para essa imagem. A menos que eu estivesse girando essa figura, você não conseguiria enxergar as outras faces desses 2 cubos. Nessa imagem, tu enxerga apenas a tampa desse e a tampa desse. Se eu rotacionasse essa peça, de modo que você enxergasse o fundo dela, estaria claro enxergar outras faces desse cubo e outras faces desse cubo. Aqui você vê a tampa desse e a tampa deste aqui também. Ótimo! 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na segunda camada, outros 6 cubos unitários. Espera aí, eu tenho na camada do térreo, na base, 6 cubos unitários. Na primeira, após o térreo, que seria o primeiro andar da base, eu tenho outros 6 cubos unitários. Ao todo, 12 cubos unitários. Que você percebe, ao contar em fileira, eu tenho aqui uma, a partir desse cubo eu tenho 2, e a partir desse eu tenho 3 fileiras. Essas 3 fileiras, uma, aqui vai vir uma segunda por dentro, ao meio, e essa pelo cantinho aqui à esquerda. Eu tenho 3 fileiras com 2 cubos unitários. Em cima eu tenho 1, 2, 3 fileiras, 1, 2, 3 fileiras, também com 2 cubos unitários. Se eu tenho 3 fileiras por baixo, com 2 cubos unitários, por cima, eu tenho 3 fileiras com 2 cubos unitários, basta fazer 3 vezes 2, eu calculo a primeira camada, tem 6. Para a segunda camada, 3 vezes 2, calculo a segunda camada, também tem 6. Se eu quiser calcular as fileiras de uma forma única, fixei os cubos da largura, fixei os cubos do comprimento, fixei os cubos da altura. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12 cubos unitários. Perceba aqui nesse segundo exemplo, o volume do paralelepípedo reto-retângulo, do mesmo modo como foi com o cubo, é dado pelo produto entre largura, comprimento e altura. 3 vezes 2 vezes 2, 12 UV. 12 unidades de volume. Se esse 3, esse 2, esse 2 vem em centímetros, centímetro vezes centímetro vezes centímetro, esse 12 terminaria como? 12 centímetros cúbicos. Se esse cara vem metro, 12 metros cúbicos. Pessoal, forte abraço, até a próxima aula.